Olá, sou o professor Cícero Santos e nesta videoaula do 7º ano nós faremos resolução de exercícios sobre ideia e conjunto dos números inteiros. Mas antes de iniciarmos, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas e amigos e ative as notificações para que você possa receber as videoaulas assim que forem postadas. Então vamos lá? Primeiramente nós temos aqui a resolução das questões da página 35 do livro didático A Conquista da Matemática do livro do 7º ano. Então vamos lá? Temos aqui a primeira questão. Em cada caso, escreva o número inteiro positivo ou negativo correspondente. Nesta questão, você irá analisar as perguntas aqui e você vai usar o sinal de mais ou menos. Se tiver uma ideia de número positivo, você irá usar o sinal de mais. Se tiver uma ideia de número negativo, você irá usar o sinal de menos. Então vamos lá? Letra A. Uma temperatura de 25 graus acima de zero. Se é acima de zero, então será positivo. Então vai ser mais 25. Letra B. Um saldo negativo de 15 gols. Se é negativo, então vai ser menos 15 gols. Uma profundidade de 250 metros. Se é profundidade, é para baixo, então nós temos que vai ser negativo. Então vai ser menos 2.500 metros. Letra D. 10 pontos perdidos por equipe em um torneio. 10 pontos perdido. Se é perda, então vai ser negativo. Então vai ser menos 10. Letra E. Um crédito de R$ 1.600. Se é crédito, você vai é valor positivo. Se é crédito, é valor positivo. Então vai ser mais R$ 1.600. Letra F. 4 andares acima do térreo. Então, se é acima do térreo, é positivo. Então, vai ser mais 4 positivo. Letra G. Uma temperatura de 5 graus abaixo de zero. Se é abaixo de zero, então é negativo. Então, vai ser menos 5. E H. Um débito de R$ 600 na conta bancária. Ou seja, se é débito, é negativo. Então, vai ser menos R$ 600. Nesta questão, era somente isso, você vai analisar e o que for ideia de número positivo, você irá colocar o sinal de mais. E o que for ideia de número negativo, você irá utilizar o sinal de menos. Algumas palavrinhas sugerem que seja negativo, por exemplo, a palavra negativo, a palavra profundidade, abaixo do térreo, abaixo de zero, débito, e outras palavras sugerem que seja positivo, como por exemplo, saldo positivo, altura, acima do térreo, crédito, temperatura acima de zero. Essa questão era isso, você teria que analisar as afirmativas. Questão 2. Heródoto, historiador grego, considerado o pai da história, nasceu no ano 484 a.C. Usando números inteiros positivos ou negativos, indique o número em que ele nasceu. Se é antes de Cristo, então será negativo. Logo, menos 484. Por quê? Antes de Cristo é negativo, depois de Cristo é positivo. Então, nós temos aqui que foi antes de Cristo, então é menos 484. Somente isso. Questão 3, nós vamos analisar aqui um prédio. Cláudio é dentista e seu consultório fica em um prédio com 10 andares, de salas comerciais e 4 andares de garagem no subsolo. Observe o painel do elevador do prédio. Ou seja, nós temos aqui um prédio, acima do térreo nós temos prédios comerciais e abaixo nós temos o subsolo, ou seja, as garagens. Então nós iremos analisar que número indica o andar térreo, ou seja, o térreo é o zero. Quais botões do painel indicam números de andares acima do térreo, ou seja, os números que ficam acima do térreo. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, esses daqui são os números acima do térreo. Letra E. Quais indicam os andares abaixo do térreo, ou seja, os que estão abaixo. Nós temos aqui o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4. Então, nós temos aí os que são abaixo do térreo. Letra D. Procure lembrar-se de outras situações em que você pode indicar o uso de números com os sinais mais ou menos, porque nós vimos na questão 1. Ou seja, por exemplo, quando é prejuízo, nós usamos o sinal negativo. Quando é lucro, nós usamos o sinal positivo. Temperatura acima de zero é positivo, abaixo de zero é negativo. Ou seja, essa questão D aqui, essa letra D, é uma resposta pessoal. Nós temos agora as questões da página 38 do livro didático do 7º ano
do livro A Conquista Matemática. Então vamos lá? Primeira questão. Suponha que a figura seguinte representa uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado e cada intervalo seja uma unidade para medir distância. Então nós temos aqui que fica no centro, no ponto zero, aqui a capital. Nós temos aqui à direita os números, as cidades situadas no lado direito, cidades positivas, e do lado esquerdo as cidades negativas em relação à capital. Usando o número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição. Onde está localizada a cidade A? Então, nós vemos aqui que a cidade A está localizada no mais 4. Somente isso nós iremos localizar. Da cidade B, a cidade B está localizada no ponto menos 2. A cidade C está localizada no ponto mais 6. A cidade D está localizada no ponto 9, mais 9. E a cidade E está localizada no ponto menos 5. Pronto, está resolvido. Agora a questão 2. De acordo com a atividade anterior, se cada intervalo corresponde a 100 km, ou seja, cada espacinho aqui equivale a 100 km, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. Então, vamos supor que a cidade, que esse intervalo aqui, uma pergunta diz, vale 100 km. Aí quer saber qual a distância da capital até a cidade B. Nós temos aqui que o intervalo é 100 km. Nós temos aqui, ó, 100 km, 200 km. Ou seja, da cidade B é menos 200 km, porque nós temos aqui, ó, menos 100 com menos 100. Menos 100 com menos 100 dá menos 200 km. Já com relação à cidade C, da capital até a cidade C, nós temos, ó, cada intervalo aqui vale 100, então nós temos 100, 200, 300, 400, 500 e 600. Então, da cidade C, nós temos 600 km. Pronto, está respondido. Questão 3. Ainda de acordo com a atividade 1, e considerando que cada intervalo corresponde a 100 km, determine a distância entre as cidades. Nós vamos determinar a distância entre cada cidade, considerando que seja 100 km cada intervalozinho. Então, nós temos aqui, ó, do A até o C. Vamos calcular, ó, do A até o C. Então, nós temos aqui, ó, 100, 200. Então, é 200 km. Letra B, da cidade A até a D. Na cidade A, vamos localizar aqui, ó, da A até a D. Então, vamos lá, ó, 100, 200, 300, 400, 500. Então, nós temos aqui 500 quilômetros. Letra C, da cidade B até a cidade A. Vamos localizar aqui. Da cidade B, ó, até a cidade A. Cada intervalo vale 100. Então, nós temos aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500 e 600. Então, nós temos aqui 600 quilômetros. Letra D, da cidade E até a cidade B. Da cidade E até a cidade B. Então, cada intervalo vale 100. Nós temos aqui, ó, 100, 200, 300. 300 quilômetros. E a letra E, da cidade B até a cidade D. Da letra B até a cidade D. Essa distância aqui, ó. Então, vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Então, vai ser 1.100 quilômetros. E a letra F, da cidade E até a cidade A. Então, vamos lá. Da cidade E até a cidade A. Ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900 quilômetros. Pronto, está respondido. Quinta questão. Observe a reta numérica e responda. Letra A. Qual a imagem geométrica do número menos 1? O menos 1 aqui está no ponto S. Ó, o ponto S. Letra B. Qual a imagem geométrica do número mais 4? O mais 4, ó, é o ponto Q. Somente isso. Eu já deixei com a resposta. Então, essa questão somente você iria localizar os pontos aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, que a imagem geométrica aqui, ó, do menos 1 é o S. E a imagem geométrica do mais 4 é a letra Q, o ponto Q. Pronto, está resolvido. Questão 6. Usando o intervalo de 1 centímetro, faça o desenho de uma reta numérica e localize os pontos. Então, basta que você pegasse essa reta aqui, ó, e copiasse ela aqui embaixo e localizar os pontos.
Suponhamos que nós pegamos essa reta aqui, ó, e copiaremos ela aqui embaixo. Ó, temos aqui ela aqui embaixo. E, feito isso, a reta aqui numérica, você iria localizar os pontos aqui, ó. Nós temos aqui o ponto A é o mais 3, então o ponto A fica bem aqui, ó. O ponto R é o menos 2, então ficaria bem aqui. O ponto B é o menos 6, então ficaria bem aqui. E o ponto S seria o mais 7, então fica aqui. Lembrando sempre que em uma reta numérica, o zero fica no centro, à direita ficam os números positivos e à esquerda ficam os números negativos. Então, depois de localizar, ficará assim. Pronto, ó, todos esses pontos aqui ó, estão localizados aqui na reta numérica. Então, para essa correção era isso. Obrigado e até nossas próximas correções.